O Grande Prêmio da Áustria de 2002 foi o sexto da temporada do mesmo ano na Fórmula 1. As perspectivas para aquele ano eram que Michael Schumacher igualasse os 5 títulos de Fangio e alcançasse o pentacampeonato da Fórmula 1, algo que estava caminhando de forma muito veloz para acontecer, dado que naquela altura o alemão estava disparado na frente do campeonato. Apesar do domínio que Schumacher estava apresentando naquele ano, o fim de semana inteiro na Áustria estava sendo dominado por Rubens Barrichello. Estava sendo mais rápido que Schumacher em todos os treinos para aquela corrida. Nem no GP da Alemanha de 2000, cujo pódio está sendo mostrado nessa figura, Rubinho estava com um fim de semana tão dominante quanto aquele da Áustria. Barrichello acabou fazendo a pole position para a corrida e na largada manteve a ponta até o seu final, mas na reta de chegada, pouco antes da bandeira quadriculada, seguindo as ordens da equipe Ferrari, Rubinho deixou Schumacher passar, naquela que foi a mais polêmica manobra da Fórmula 1 moderna. Galera, o jogo de equipe é algo que sempre existiu na Fórmula 1, mas que até então nunca havia sido feito de uma forma tão evidente, tão escrachada, tão sem vergonha na cara. Schumacher e Rubinho foram duramente criticados pela manobra, um por aceitar ultrapassar o primeiro colocado e o outro por aceitar deixar o companheiro de equipe passar. Além disso, a postura de ambos no pódio foi duramente criticada, não só pela imprensa como por todos os pilotos do grid naquela ocasião. Schumacher colocou Barrichello no primeiro lugar do pódio, apenas para tentar diminuir as sonoras vaias que estava levando, e Rubinho lamentavelmente acabou aceitando mais essa. Do ponto de vista esportivo, no entanto, essa foi uma das maiores injustiças da história da Fórmula 1, e para o nosso azar, justo com o piloto brasileiro. Isso, galera, porque essa corrida da Áustria foi a que Rubinho mais mereceu vencer, a que ele mais dominou em termos de performance e velocidade. E no ano anterior havia acontecido a mesma coisa e no mesmo circuito, só que pelas segunda e terceira posições. Segundo Rubinho, a equipe havia lhe prometido que a situação não iria se repetir, mas quebraram a promessa na cara dura e sem necessidade nenhuma. Para Schumacher, essa situação não chegou a ser exatamente uma injustiça, pois ele continuou com os pontos da vitória, e esta foi apenas mais uma polêmica em sua carreira que, apesar de enormemente vitoriosa, é recheada de polêmicas. O talento e a importância de Schumacher para a Fórmula 1 são incontestáveis, galera, mas o número de polêmicas do alemão, bem como a sua falta de preocupação com a existência delas, fizeram com que o alemão tivesse também uma péssima fama na Fórmula 1. Segundo Gerald Donaldson, escritor da biografia dos pilotos, no hall dos campeões da Fórmula 1, Schumacher ficou com fama de antiético. Algumas pessoas, simpatizantes da Ferrari e fãs de Schumacher, acham que a má fama de Schumacher é consequência da idolatria a Ayrton Senna, mas se assim fosse, Lewis Hamilton, por exemplo, também seria muito criticado, dado que está prestes a se tornar o maior da história nos números. Só que isso não acontece com o inglês, pelo menos não tão intensamente quanto com o piloto alemão. Logo, não é a idolatria Senna que faz Schumacher ter má fama na Fórmula 1. A maior prejudicada pela polêmica foi a própria equipe Ferrari, que manchou enormemente a sua reputação naquele ano. A marmelada da Áustria, como sugeriu Reginaldo Leme na transmissão, nunca foi esquecida, e sempre que há uma outra ordem de equipe na Fórmula 1, logo existe a comparação com a marmelada da Áustria de 2002. E pra vocês, galera, como foi aquela corrida da Áustria? Poste nos comentários, se inscreva no canal, deem like no vídeo e ativem o sininho. Belezinha? Valeu, galerinha! Até mais!